Isso que vocês têm em mãos é justamente uma maneira prática de organizar o dinheiro. Muitos de vocês já tiveram acesso a coisa semelhante, já até fazem ou fizeram no passado, mas é isso que nós vamos incentivar você a fazer. Nós vamos citar aqui alguns exemplos, tá? Então, vou começar com uma frase. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo todo inteiro, se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Por que eu estou lendo isso aqui? Lá em Mateus 16, 26. Isso aqui são palavras de Jesus Cristo. E nós vamos falar de finanças. E todo mundo quer ganhar dinheiro, né? Quem não quer ganhar dinheiro está no manicômio. Porque todo mundo precisa de dinheiro. Não estou falando necessariamente de ficar rico, mas todo mundo precisa ganhar dinheiro para comer, para morar, para viver, para transporte, para comer fora, para tudo na vida nós precisamos de dinheiro. Só que tem gente que nessa ansiedade para ganhar dinheiro faz de tudo, passa por cima de tudo, passa por cima dos outros, esquece de Deus para ganhar dinheiro. E Jesus falou assim: o que adianta você ganhar o mundo inteiro? Vamos dizer, que nem o Elon Musk, que é atualmente o homem mais rico do mundo inteiro, chegou à fortuna de $1 trilhão, inimaginável. Ele pode comprar qualquer cidade no mundo inteira, esse é o cálculo, mais de uma, né? Então assim, ele pode comprar o mundo, mas o que adianta se ele pode comprar, ou você pudesse comprar, e perder sua alma? Porque a alma é a coisa mais preciosa que nós temos, que Deus nos deu. E só tem um destino para a alma, na verdade 2, mas você só vai para um. Quem tem Cristo como Salvador, quem confessou Cristo como Salvador da sua vida, tem a vida eterna, tem o céu, tem a eternidade com Jesus. E quem não confessou Jesus como Salvador de sua vida, nunca se ajoelhou diante de Jesus e falou: Jesus, seja meu Salvador, tem a condenação ao inferno por toda a eternidade. Então, e a alma que Jesus está falando é isso. O que importa você ganhar o mundo e ir para o inferno no final, quando morrer? Ou se quando Jesus voltar? Então, mais importante do que dinheiro, mais importante do que coisas, mais importante do que qualquer outra coisa, é para onde sua alma vai. Porque não importa se você ganhar muito dinheiro, ganhar o mundo todo, e sua alma for para o inferno depois. Porque o que Jesus quer é que todos vão para o céu, que todos vão para Ele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo e deu seu Filho. E o desejo dele não é que você fique rico. O desejo dele é que você vai para o céu um dia com Ele por toda a eternidade. Então, eu tenho que começar, antes de falar de dinheiro, de você ficar rico, de se planejar, e de administrar bem tudo, ser um bom mordomo de tudo que Deus tem te dado. Mais importante que tudo isso é: para onde vai a sua alma quando você morrer? Pensa antes nisso. Olha aqui, planejamento. Então vamos falar de planejamento, aqui no caso financeiro, também é fé. Olha o que está escrito em Lucas 14, 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele. Ou ainda, os pensamentos do diligente tendem só para a abundância, porém, os de todo apressado tão somente para a pobreza. Provérbios 21, 5. O que Salomão está falando aqui? Se você só está dedicando a riqueza, a abundância, só pensa nisso, e tem pressa em ganhar dinheiro, você acaba não planejando as coisas, e você não vai conseguir ganhar dinheiro. Quem não planeja, não alcança. Quem planeja, alcança. Nessa primeira parte aqui, que Jesus falou, esse exemplo de uma pessoa que começou a construir, eu lembro de mim, recentemente, no começo do ano. Eu nunca trabalhei com obra, construção, reforma. Uma vez, lá na minha casa em Iracemápolis, que vocês estão morando hoje,
Eu tirei uma parede da cozinha. É o máximo que eu fiz até hoje de reforma. Chamei um pedreiro, que na verdade o pedreiro nem derrubou. Eu derrubei tudo na marreta. Chamei o pedreiro para fazer o acabamento, o chão, o teto. Ficou barato, né? Porque foi um acabamento. Aí chego aqui na igreja. Tinha um dinheirinho lá em caixa. Eu fiz um cálculo mais ou menos por cima. Eu falei assim, vai dar. E os irmãos viram que não deu. Né? Incompetente que eu fui. Por quê? Nunca trabalhei com obra. E quem trabalha com obra, o pedreiro fala assim, ó. Vai ficar 5 mil. Quanto que fica no final? 10 mil. Aí o pedreiro falou para mim, não, vai ficar uns 12 mil. Eu falei, beleza, tem 26 mil no caixa, vai sobrar um dinheiro ainda pra, né, de reserva. Foi tudo. Isso me faltou, né? E não terminei, claro, parei no meio. Aí graças a Deus depois nós vendemos a Kombi, e aí deu para terminar. Foi o quê? Imprudência minha. Eu não sentei com precisão, não perguntei para as pessoas que já trabalharam com reforma, essas coisas. Fui um imprudente, né? E depois todo mundo ficou o quê? Tirando sarro de mim, principalmente lá em casa. Tô brincando. A Zileia, eu avisei, sempre fica mais caro, né? Você tem que aguentar, né? Mas ela falou cobertíssima de razão, né? Aí agora nós fizemos mais uma coisa aqui, uma parede ali, eu chamei o pedreiro, falei, quanto vai ficar? Ele, vai ficar 4.500. Aí eu mandei uma mensagem lá para a diretoria. Gente, eu vou fazer umas pequenas reformas aqui de novo, precisa fazer, vai ficar 8 mil, vocês topam? Eu não falei 5, né? Aí eu, Ramão, beleza, tinha 28 mil em caixa, falei, vou gastar 8, vai ficar 20, beleza. Gastamos, dos 5 que o pedreiro falou, ficou 7. Tá vendo? Já foi a prudência, né? E não chegou nem nos 8, que eu pus lá uns 20, 30% a mais. Aprendi a lição. Então uma coisa que a gente tem que aprender é organizar, sentar, contar com imprevistos, principalmente quando se diz respeito à reforma e construção. Esse cara aqui foi mal, né? Mas vamos continuar. Quem planeja hoje, colhe tranquilamente amanhã. Deus é organizado? Vamos pensar aqui. Eu não tenho dúvidas que Deus é extremamente organizado. Lá em Gênesis 1:2, e a terra era sem forma e vazia. Deus estava construindo o que a gente vê hoje, o mundo. E lá em Gênesis 1:31, e viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi à tarde e amanhã, o dia sexto, o último dia, no sétimo dia ele descansou. Ou seja, em 6 dias, ele construiu tudo. Eu fico imaginando a planilha de Excel de Deus. Nem existia Excel naquela época, né? Mas ele pôs assim, vai ficar X para fazer isso, X aquilo, né? Na verdade, Deus não precisava de dinheiro. Ele fez o ouro e pôs aqui na terra, a prata, né? Ele sabendo que a gente ia usar isso no futuro para comércio, para riqueza. Ele fez, e a Bíblia fala que ele continua sendo dono do ouro e da prata. Mas nós precisamos do dinheiro. Imagina como Deus não foi organizado, planejado para fazer tudo em 6 dias. A gente pega para fazer uma coisinha às vezes em 3 dias não faz. E lá em 1 Coríntios 14:40 diz: faça-se tudo decentemente e com ordem. Tudo. Vai gastar seu dinheiro? Faça com decência e com ordem. Vai planejar tal coisa? Vai viajar? Com decência e com ordem. E esse tudo quer dizer o dinheiro que nós temos também. Fazer de forma ordenada. A criação revela ordem. Deus trabalha com propósito. O cristão deve refletir o caráter de Deus, ou seja, trabalhar com propósito. E a organização financeira também glorifica a Deus. Se Deus é organizado e Deus trabalha com propósito, então se você é organizado nas finanças, também você tem um propósito. Vocês vão ver esse negócio de propósito daqui a pouco. O dinheiro precisa de um plano. Olha aqui. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre os teus rebanhos, porque o tesouro não dura para sempre, e durará a coroa de geração em geração. Provérbios 27:23. O que a gente entende desse texto? Está falando de uma pessoa que tem um rebanho. A pessoa que tem um rebanho ali tem que conhecer as ovelhas. Quais estão boas, quais estão um pouco doentes, quais são as mais espertas, as mais lerdas, para onde elas vão, qual bebe mais água, qual bebe menos, enfim.
O pastor que sabe tudo sobre o seu rebanho, ele tende a ser um bom pastor. Mas se pensou aquele pastor que não sabe nada das ovelhas, não cuida direito, larga lá tudo a esmo, passando frio, sem água, não sabe que elas têm necessidades, o que vai acontecer com aquele rebanho? Vai mal. Nós não temos rebanho, mas você tem um salário. O seu salário é aquilo que vai te dar o sustento. O rebanho do pastor é o que vai dar o sustento para ele. Então você tem que conhecer tudo sobre o seu dinheiro. Para onde vai? Onde você gasta? Como você gasta? Por que você gasta? Por que você ganha só aquilo ou tudo aquilo? Você tem que saber tudo sobre as suas finanças. Quem não controla os gastos, perde o controle da vida financeira. Isso é simples, é ponto. Toda renda deve ter um destino certo. Faltou até uma palavra ali, ó. Toda renda deve ter um destino conhecido. Gastar sem planejar gera ansiedade. E um orçamento é um mapa do dinheiro. Isso que vocês têm em mãos aí é um orçamento. Ele é um mapa do dinheiro. Se você fizer bem feito isso aí mensalmente, vocês vão ver aqui que tem uma coluna lá em cima. Julho. Ah, eu fui mudar para 26, estava 25, mas é para ser julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, tá? Depois vocês podem mudar aí. Todo mundo é inteligente, desculpa. Eu mudei e não vi esse detalhe. Então, isso aqui é um orçamento. Por exemplo, você vai marcando aqui em julho, marcou tudo. Aí depois marca de agosto, do lado aqui, ó. Aí você vê, puxa, o mês passado eu gastei, sei lá, R$200 de combustível. Esse mês eu gastei 300. Por que eu gastei mais? Aí você vai ver, eu fiz uma viagem, nossa, estou andando muito de carro. Eu estou saindo toda hora de carro. Posso pegar um Uber, posso pegar um ônibus, sei lá. Enfim, se você sabe para onde está indo o dinheiro, você sabe como controlar ele. Então, o primeiro ponto de um planejamento financeiro, primeiro de todos, estabelecer prioridades. Você ganha X, prioridade, eu tenho que gastar A, B, C, D, E, com isso que eu tenho que gastar, não tem jeito, e depois você vai diminuindo as prioridades para determinar os gastos. Mas a prioridade máxima qual que é? Qual que é? Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Então, primeiro de tudo, você está com o dinheiro na conta do seu salário, ou de uma venda, ou de um trabalho que você fez, o dinheiro está lá. Deus, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Deus, obrigado por essa bênção, obrigado por esse dinheiro, o que eu vou fazer com ele? Me dá sabedoria, me dá discernimento, me ajuda a não gastar loucamente esse dinheiro, me ajuda a fazer um bom uso desse dinheiro, e inclusive para o teu reino. Não é uma boa oração? Entrego ao Senhor esse dinheiro, é do Senhor, o que eu vou fazer com ele? Aí você vai estabelecer as prioridades. A primeira delas é Deus. Em segundo lugar, sua família, seus filhos, netos, né? Tem gente que tem neto aqui. Quem não tem filho, com a esposa, com o marido, família, pai, mãe, avós. Depois, as suas necessidades básicas, tá? As suas, né? Que envolve alimentação, aluguel, financiamento, prestação de casa, coisas assim que fazem parte do seu dia a dia. Água, luz, telefone. Depois, futuro. Essa é uma parte interessante, tá? Você pensa no seu futuro, a gente sempre fala assim, ó, puxa, eu tenho uma vontade de ir num cruzeiro, sei lá, estou falando uma coisa bem aqui, nada a ver. E às vezes você vai morrer sem ir para o cruzeiro. Por quê? Porque você nunca planejou, que é o que nós estamos falando aqui, ir num cruzeiro. Aí você vai assim, não, então eu vou planejar essa parada aí. Eu ganho X, eu quero ir daqui 3 anos no cruzeiro, custa R$5.000, minha esposa e eu. Estou dando exemplo, nem sei quanto custa de verdade, tá? Alguém sabe quanto custa? Mas é mais ou menos isso, né? Sei lá, uns 5.000, 2 pessoas. Uma vez eu vi na agência de turismo, lá no shopping, estava no vidro lá, MSC, não sei o que lá, para Fortaleza, não sei o que lá, era 5.000 por casal. Eu falei, 5.000, daqui 2 anos,
são 24 meses. Vamos dividir em 20 para ficar mais fácil. 5 mil dividido por 20 dá quanto? Quem sabe fazer conta aí? 250, né? Vezes 20, 5 mil. Está boa de conta, hein? Então, se você separar 250 por mês, não é muito dinheiro. Vamos dizer assim, não é muito dinheiro. Em 2 anos, você vai com a viagem paga lá. Aí você, puxa, eu tinha um sonho. E você tem. O que as pessoas fazem normalmente? Eu quero ir. Meus colegas vão, mas eu não tenho muito dinheiro. Vai lá e divide em 24, a perder de vista, já está cheio de conta, já está endividado, o cartão de crédito estourando, mas você vai. Louco, né? Olha que lindo se você consegue se planejar, vai pagando um pouquinho por mês. Você vai pôr aonde aqui? Olha lá na planilha. Está em laranja lá em cima, ó, sonhos, projetos, viagens. Aí você vai lá assim, vou gastar 250. Então você põe aqui no orçamento. 250 eu vou separar por mês, de acordo com aquele projetinho dessa viagem que você foi fazer. Tá? E desejos. Não é pecado você ter desejo. Eu quero trocar de carro e pegar um carro tal. Não é pecado. Desde que você não estoure a cabeça, não estoure sua conta para fazer tal coisa. Aí você se planeja, vai pagando por mês e olha, eu vou só adiantar um pouquinho aqui. Se você investe, vamos supor, R$500 por mês para comprar um carro, tá? Você vai comprar um carro de 5 mil que você tem que dar diferença. Vou falar valores pequenos, tá? Eu vou trocar de carro, eu preciso pagar 5 mil a mais. Então, se eu dividir 500 por mês, em 10 meses eu tenho 5 mil, beleza? 500 por mês, beleza. Se você investiu esses 500 numa renda fixa, que seja 1% ao mês, depois, no final de 10 meses, você vai ter 6 mil praticamente. Aí você fala assim, não vou esperar 10 meses não, eu vou lá agora e vou financiar esse carro. Os mesmos 5 mil, você vai pagar 7 mil. Né? Você vai adiantar o seu desejo, mas você vai pagar muitos juros. Aí você vai pagar juros para o banco. Em vez de você ir investindo e receber juros, e quando você for comprar, você pega um carro até melhor. Estou dando um exemplo de um carro, mas isso é para qualquer coisa. Então quem se planeja, a palavra planejamento, tem o que quer, tem paciência, consegue tudo o que quer, ganhando juros, ao invés de pagar juros. Nem tudo que é urgente é importante, e prioridades corretas, então, evitam arrependimentos. É prioridade eu trocar de carro agora, eu tenho que trocar de carro, porque não está atendendo. Aí você decide, é uma prioridade mesmo? Aí você vê se você vai fazer ou não, ou se você pode simplesmente planejar. Viva abaixo da sua renda. Como nós vimos na última mensagem sobre finanças, que mais de 80% da população brasileira está endividada, isso quer dizer que as pessoas estão gastando mais do que ganham. Aí entra um cheque especial, dívida de cartão de crédito, dívida de financiamento que não consegue pagar, perde carro porque não paga financiamento, perde casa, perde tudo porque é desorganizado financeiramente e quer gastar mais do que ganha. Então, olha lá que diz em Provérbios 21:20, tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem sensato os esgota, gasta tudo, não tem nada. Mas quem é sábio sempre tem a reserva, sempre tem o que ele precisa, porque ele se planeja. Então, viva sempre gastando abaixo. Se você faz uma planilha dessa, bem feitinha, vamos supor aqui que o salário mínimo aqui da igreja é 10 mil reais. Então eu vou dar um exemplo de 10 mil reais. Tá? É o mínimo que vocês merecem ganhar por mês. Depois dá 10 mil. Aí você põe aqui as despesas, 12 mil. O que está acontecendo? Facinho você identificou. Puxa, tem que diminuir meus gastos, eu estou gastando mais. Mas o que as pessoas fazem? Elas pegam um extrato no banco no final do mês e vê lá, negativo, mas nem sabe para onde foi direito, nem analisou, nem planejou, e vira uma bola de neve aquele negócio, no próximo mês deve mais, e no outro deve mais. Eu vi uma moça outro dia que tinha uma dívida no Nubank de 4 mil reais, cartão de crédito, e essa dívida dela já estava em mais de 40 mil reais de juros. Porque ela fala, não vou pagar. Uma hora ela vai ter que pagar. O STF falou que agora a dívida que caducar, depois de 10 anos, não paga.
Não é bem assim. A turma lê só o negócio da notícia, não pode mais ficar cobrando, mas ela vai estar sempre com aquela dívida, o nome sujo, não consegue cartão de crédito, CPF cancelado, né? A coisa não é, não paga que vai caducar e você vai ficar livre dela. Não vai. Seu nome vai estar no protesto, no cartório, CPF sujo, não adianta, você vai pagar a dívida, se você quiser ter paz, tá? Então, isso é simples, mas é difícil. Gastar menos que ganha, evitar compra impulsiva e poupar faz parte da prudência. Esse negócio de evitar compra impulsiva é difícil, né? Às vezes você está assim, que vontade que eu estou de comer um lanche, já está no negativo. Mas aí não é só você, é você, no meu caso, eu vou dar um exemplo, vamos supor que eu estou ruim da grana, eu vou comer um lanche, eu quero comer. Aí eu tenho que comprar quantos lanches? 4 lanches. Se a Nicole, namorada do José, estiver junto, são 5 lanches. Aí cada lanche R$50. Lá se vai R$250 assim, Não, 250. Se eu for comprar um lanche de R$50, que é os gourmet que a gente gosta da vida aí. E sabe que a gente às vezes faz essas loucuras, né? Vai lá e gasta sem ter. Isso é imprudência. É impulsivo. Eu, por exemplo, aprendi desde cedo com os meus pais. É assim, pai, eu quero comprar um relógio novo. Meu pai nunca falava assim, quanto custa? Quer dizer, ele perguntava, quanto custa? R$100. Tá, quando você achar ele por 80, eu compro para você. Quando não tinha salário. O que eu fazia? Todo dia eu ia nas lojas, não tinha internet naquela época, né? Eu era da idade da pedra. Não tinha internet, ou tinha, mas não tinha tantos sites de compra assim, e eu ficava. Ia lá na Americanas, ia na loja 100, uma vez por semana de sexta-feira eu ia lá. Daí tinha dia que eu chegava lá, promoção, o relógio que eu queria R$80. Mas eu pegava minha bicicleta, pai, tá 80, e ele comprava. Eu tinha que ter uma paciência e persistência para conseguir comprar o que eu queria, no preço que meu pai sabia que quando tem um lançamento é 100, passou um tempinho, já cai. Então, até hoje, eu quero comprar uma coisa, eu ponho lá nos sites, como alerta de preço, tipo no Zoom, e vou perseguindo. Outro dia o José queríamos trocar de celular, queria um outro celular lá. Colocamos um alerta de preço no Zoom. Aí era 1h da manhã, esse moleque aí, pai, eu falei, caramba, aconteceu alguma coisa. Pai, o celular tá por 50% de desconto em tal loja agora, vamos comprar agora. 1h da manhã que o José levantamos, não é, José? O que você vai fazer? Vou comprar um celular agora, 50%. E compramos um celular, né? Por quê? Perseguimos o negócio. Isso já faz uns 2 meses que a gente estava esperando, buscando, esperando, com paciência. Isso você paga mais barato numa coisa pela paciência e planejamento, né? A gente tinha o dinheiro, mas não queria pagar o que ele valia, porque sabe que vale menos. Celular, impostos no Brasil para celular é de 48%. Então você sabe que o governo já está ganhando 48%, a loja põe mais 150%. Então às vezes eles tiram 50%, eles ainda estão ganhando 100%. Reserva de emergência, está aqui em cima, em verde. O que é a reserva de emergência? Costuma-se dizer que é 3 a 5 meses de salário ou de gastos mensais que você tem guardadinhos no banco, para evitar desespero, para evitar crises. Você perde o dinheiro, hoje tem seguro-desemprego, mas às vezes você não vai ter, por algum motivo ou outro. Então você tem lá um dinheirinho guardado que é de 3 a 5 salários seus. Olha o que diz em Gênesis 41:35. E ajuntem toda a comida desses bons anos que vêm, e amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Aqui foi José, que foi lá para o Egito. Faraó teve um sonho, ele interpretou o sonho das 7 vagas magras e as 7 vagas gordas. E aí Faraó falou, mas o que isso quer dizer? Falou, vão vir 7 anos de vacas gordas, vão produzir muito, e depois 7 anos de fome. Então o que a gente vai fazer? Vamos guardar 1/3 de tudo que tiver, todos os anos de vacas gordas, vamos guardar para que nós passemos com tranquilidade por 7 anos de vacas magras, né? E Faraó colocou José como governador do Egito, porque ele tinha dado uma solução miraculosa. E eles ajudaram não só o Egito, mas toda a região, vendendo alimentos.
estava todo mundo passando fome, inclusive os judeus, o pai, né, os irmãos do José, tiveram que ir lá no Egito comprar trigo. Aí acontece toda a história, que depois vocês podem ler lá em Gênesis, muito interessante. Mas o que nós aprendemos com essa visão que Deus deu ali para o faraó, esse sonho? Provisão. Você sabe se amanhã vai ter vacas magras na sua casa? Crise financeira por algum motivo? Ou do próprio governo? Porque lá naquele caso foi do governo, o tempo não produziu o alimento. Você sabe se o Brasil vai entrar numa crise financeira? Você não sabe. Então você tem que guardar para, em tempos de vacas magras, na sua própria casa mesmo, você tenha um alimento, o básico para sobreviver, para viver. Isso é sabedoria de Deus, que Deus ensinou a nós termos a reserva de emergência. Eu faço parte lá do Instituto Haggai, lá do Conselho Administrativo, e eles chamam o Fundo do José. O Haggai, eles têm o dinheiro para pagar todos os cursos de um ano, né? Então, ele continua, se não tiver nenhuma oferta por um ano, eles pagam todas as contas tranquilamente por um ano. É claro que é muito difícil, um ano sem. Mas olha a prudência, não são 7 anos, né? Mas um ano. E aí, eu comecei a pensar, puxa, que legal, né? Empresas têm reserva de emergência, instituições, igreja, nós temos uma reservinha de emergência também. Eu sempre deixo 6 meses dos gastos, eu estou deixando lá na conta, sem gastar. Não vou usar em obra, não vou usar em nada, são 6 meses, para não passar sufoco de novo, que nem nós passamos em janeiro, fevereiro, tá? Aprendi a lição, reserva de emergência da igreja. Então, imprevistos acontecem, evite recorrer ao crédito, isso te traz segurança. Dívidas é um peso desnecessário. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. E não é verdade? Ainda mais se você pegar com a agiota, vai pegar com a agiota, o cara até mata, né? Então, Provérbios 22:7 fala assim, ó, não pegue emprestado, você vai virar servo. Quem tem dinheiro empréstimo com o banco é servo do banco, da financeira. Você tem lá que pagar. Se você não pagar, eles tiram o bem que você comprou. É sinistro. Se não tem como tirar uma coisa menor, você fica negativado, você fica triste, né? Só problema, dor de cabeça, ansiedade. Então, você tem que se esforçar ao máximo para não ter dívida. Dívida limita escolhas. Juros, a Selic no Brasil, 14% ao ano, uma das mais altas, a segunda maior do mundo. Isso aí só aumenta a sua dívida e trabalha contra você. Quem guarda e investe, tem os juros a seu favor. Quem tem dívida, tem os juros contra. Planejamento, lógico, que é do que nós estamos falando, evita dívida. Vejam bem, dívida não é financiamento. Às vezes você tem condições, você fez um planejamento, você fala, não, eu posso pagar R$1.000 de prestação por mês para trocar de carro. Então, tranquilamente, está no planejado, vai ainda sobrar, tem reserva de emergência e tal. Isso é um financiamento controlado. Não é o ideal é você guardar dinheiro e comprar depois, mas você vai lá, pega uns juros mais baixos, né? Pesquisa. Agora, a dívida é aquele negócio que você não consegue pagar a conta e ela aumenta, e você paga uma parte e ela aumenta mais, e é uma loucura, né? Então, dívida limitam, você não pode fazer nada mais, você tem que pagar dívida. Cartão de crédito, é ferramenta ou armadilha? Olha lá, a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Romanos 13:8. A ninguém devais coisa alguma, nem dinheiro, né? Cartão de crédito é um crédito. E se você não pagar, tá feia a coisa, né? Conheço muitas pessoas, colegas, amigos, parentes, que têm dívida descontrolada com o cartão de crédito. Chega no final do mês, é o cebolinha, né? Como chama? A fatura do cartão é chamada também de cebolinha. Você abre e chora, né? Isso é descontrole. Hoje em dia, todos os cartões têm aplicativo. Você fez uma compra, você olha no aplicativo, já está lá. Então você pode saber todos os dias, já estou devendo 2.000 no cartão, cheguei no meu limite que eu posso pagar, não vou mais fazer nenhuma compra no cartão. Ótimo! Você já sabe que pode pagar, está no seu planejamento, posso gastar X por mês,
Então daí você não vira escravo do cartão. Ele é uma ferramenta. Por exemplo, de maneira controlada, eu gasto quase tudo no cartão de crédito, porque tem aquele negócio de pontos, né? Aí um dia eu estava com um monte de pontos, eu estava com 20 mil pontos no cartão lá, que foi acumulando ao longo de anos. Aí eu entrei lá no site, sem querer, eu vi uma propaganda, troque seus pontos por dinheiro. Eu falei, deixa eu ver quanto que vale isso aqui. R$1.800. Eu troquei meus pontos do cartão, caiu R$1.800 na minha conta, porque eu usei o cartão e tinha um ponto lá. Se eu não usasse o cartão nesse caso, não tivesse os pontos, eu nunca ia ver a cor desse dinheiro. Achei bem interessante, continuo de maneira controlada, usando o cartão de crédito para comprar tudo, para quê? Acumular pontos. Aí eu até pago uma tarifa do cartão lá para acumular mais pontos, porque daí volta tudo em dinheiro, né? Ou outra coisa, tenho pontos da Azul, eu viajo bastante a trabalho. Aí eu compro no cartão, acumula pontos na Azul, companhia aérea, e vou viajar de avião. As últimas 2 que eu fui, de graça. A empresa me pagou a passagem, mas eu fui de graça porque eu tinha os pontos que pagaram. Então o cartão ele é uma ferramenta, desde que você use ele de forma controlada e que a fatura não seja uma cebolinha que você abre e chora, nem sabe quanto vai vir. Ai meu Deus, quanto que vai vir esse mês de fatura? Ai, fica até tenso, né? Se você tem planejamento, o cartão de crédito é uma ferramenta. Se você não tem planejamento, é uma cebolinha, é uma armadilha. O cartão deve facilitar pagamentos e não financiar um padrão de vida incompatível com a renda. Controle é essencial. Você não tem dinheiro para pagar o negócio, você compra no cartão. Depois você se vira, né? Porque eu já ouvi gente falando assim, depois eu me viro para pagar a fatura, eu vou comprar. Não é? Esse depois eu me viro, você está falando assim para todo mundo que está te ouvindo. Eu sou descontrolado, eu nem sei como que eu vou fazer para pagar, mas eu vou comprar. Eu vou na ansiedade mesmo, vou correr o risco, a minha vida é louca, né? E não é uma vida planejada, é vida louca. Então, cartão de crédito pode ser ferramenta ou armadilha. Consumo consciente. E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Como lá, primeiro versículo nós lemos, que importa é você ter tudo e perder a alma. Diferencie desejo e necessidade. Evite compras emocionais. Compare preços por um bom período de tempo. Já até falei sobre isso. Mas está aqui, né? Lá em cima tem desejos, né? Põe lá, eu quero comprar isso. Compara preço. Evita a compra emocional. Você assim, nossa, eu sempre quis ter aquele celular, agora está na promoção, mas você não precisa dele. Você vai lá e compra. Só por quê? Porque eu quero. Por exemplo, você precisa mesmo. Eu fui comprar um celular para a Isleia. Aí eu ia comprar o top de linha lá, o S25 Ultra Galaxy lá, Samsung. Aí eu fiquei pensando, para que a Isleia usa celular? É WhatsApp, Instagram, ligação. A Isleia tem um uso básico do celular, assim como a maioria de todos nós. Aí eu ia pagar R$5.000 no celular para ela usar 10% dos recursos do celular que o celular mais básico atende. Então, o que eu fiz? Mas ela sabe disso, já falei para ela. Comprei um intermediário. Não comprei aquele mais básico que depois vai travar, rapidinho perde a atualização. Comprei um intermediário. Né? Por quê? Faz do uso. O Josué comprou esse daqui. Por que ele comprou esse S23 Ultra aí na época? Porque a gente ia gravar vídeos para trabalho. Aí todo mundo fala, fizemos pesquisa, essa câmera é boa. Então, você não faz compra emocional. Uau, eu tenho o melhor celular, e daí? Você nem usa. Mas por que você vai comprar isso? Por que você vai comprar aquilo? Uma compra racional e não emocional ou para viver de aparências, né? Planejamento familiar. Porventura andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Amós 3:3. Vou fazer uma pergunta, você não precisa responder. Mas quem aqui senta com a esposa, que é casado, e faz uma planilha financeira dessa juntos? Que os dois, o casal, andam juntos, vivem juntos, planejam juntos, sabem para onde vai todo o dinheiro. A Isleia costuma falar assim para mim, Thiago, eu confio no você, eu não gosto disso. Eu tenho as planilhas lá, né? Mas quantas vezes nós sentamos e fizemos juntos? Na verdade, Isleia, e sentamos e planejamos e pensamos, vamos pôr isso aqui para isso, para aqui.
fizer um planejamento por meses e anos a fio. Né? Hoje a gente já tem um estilo de vida mais tranquilo, sem gastar muito, então a gente já sabe, já está acostumado, a planilha já está quase que na cabeça, mas eu continuo fazendo. E às vezes eu mostro para ela, ó, tá assim, tal. Para quê? Para saber exatamente para onde vai tudo, e a Isleia sabe junto. Até os meninos às vezes sabem de algumas coisas também. Então, casal tem que conversar sobre dinheiro, tem que definir objetivos juntos e isso vai evitar conflitos. Né? Às vezes a gente não está com tanto dinheiro e chegou o aniversário da Isleia e ela fala assim, ó, nem quero presente, tá? Ou eu não compre nada caro porque eu sei que não tem dinheiro para comprar coisa cara. Agora esse ano ela já falou que quer um BYD Mini. Quem sabe qual que é, né? 100 mil reais. Não é brincadeira, ela não falou nada disso. Mas quem me dera, né? Deixa eu dar um presentinho de aniversário para a Isleia, um carro de 100 mil reais. Não chegamos nesse nível ainda, né? Quem sabe no futuro. Mas definir objetivos juntos, sonhar juntos, pensar juntos. Generosidade. E digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia abundância, abundância ceifará. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. 2 Coríntios 9, 6-9. Generosidade é ajudar quem precisa. Não ser egoísta. Não pegar todo o dinheiro que Deus te deu para cuidar e falar assim, não vou pagar uma esfirra de 5 reais para o pobre que está com fome. Generosidade é ajudar o próximo. Usar do dinheiro para ajudar quem precisa. Tá? Não é ajudar folgado, que folgado você ajuda hoje, aí o mês que vem se você não ajudar, ele vai assim, aquela pessoa não presta, né? Não me ajuda, não, você é folgado. O folgado você ajuda uma vez, depois você não ajuda mais. Mas o pobre, você vai ajudar quando você pode. Né? Estava junto com os pastores esses dias atrás, que eu estava no Hagai sábado passado, e a gente estava indo numa pizzaria para comer pizza à noite, jantar, e nisso passou um rapazinho ali, um morador de rua, e parou nós, dá uns realzinhos para eu comer um lanchinho. Aí nós, você vai comer um lanchinho mesmo? O cara estava meio gorosado já. Não, é sério, eu vou comer um lanchinho. Onde você vai comer um lanchinho? Ali no carrinho. Vamos lá que eu vou pagar um lanchinho para você. Aí o cara foi lá, um de nós foi lá e pagou um lanchinho para ele. Né? Generosidade. Porque senão você dá o dinheiro para o cara, ele vai trocar por droga ou por bebida. Não era esse o nosso objetivo. Mas, você quer comer mesmo? Generosidade. Outro ponto. Dízimo e oferta. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisso, que o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Prioridade para o crente. Dar o dízimo, que significa 10%. Né? Dízimo significa 10% dos teus ganhos. Para quê? Para que haja mantimento na casa do Senhor. A igreja paga luz, paga eletricidade, faz reforma, paga salário, paga um monte de coisa. Uma coisa que eu quero fazer aqui na igreja muito em breve é pagar uma pessoa para fazer faxina toda sexta-feira. Ela vem, passa o dia inteiro aqui, lava os banheiros, limpa tudo que tem que limpar e está tudo certo. Para não sacrificar as pessoas aqui da igreja. Hoje quem faz é a Isleia, né? Tudo isso ela faz de graça. E não vai ser nem ela que nós vamos pagar. Vou livrar ela dessa tarefa que já faz anos que ela faz, e nós vamos pagar uma pessoa. Né? E não é caro. E vai deixar tudo limpinho. Né? Onde tiver pozinho assim, né, Luciano? De passar. Ô moça, ó, tem que limpar aqui também. Né? Aí é fácil, você está pagando. Né? Aí você faz aquela fala assim, estou pagando, lembra? Então, tem que ter dízimo, tem que ter entrada na igreja para conseguir pagar as coisas que ela precisa pagar. Simples assim. Tá aqui, ó, na planilha. Lá em primeiro lugar, despesas essenciais, eu coloquei dízimo. Dízimo é uma oferta de gratidão, é uma oferta de fidelidade a Deus e de adoração. Quem se planeja, paga o dízimo. Quem não se planeja, fala assim, ó, não sobra para dar o dízimo.
Isso mostra o quê? Falta de planejamento. É uma despesa essencial. Se você coloca aqui, aí você vai ver, puxa, eu vou tirar isso aqui que eu gasto à toa, mas eu vou dar o dízimo. Planeje grandes objetivos. Confia no Senhor nas tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Casa, estudo, viagem, ministério, negócio. Sonhe, planeje, põe aqui em cima como reserva mensal para algum sonho, para alguma coisa, mas faça isso. Hábitos financeiros saudáveis, então, finalizando, anote os gastos. Tem uma planilha dessa. Quem quiser, eu posso passar esse arquivo em Excel, eu arrumo lá em cima, lá, julho, agosto, setembro, outubro, tá? E você vai pondo mês a mês, coluna aqui, ó. Você vai vendo sua progressão de gastos, de despesas, de ganhos. Anotar os gastos, conversar com a família, né, ter objetivos juntos, cancelar despesas desnecessárias, fazer o orçamento, poupar todo mês, evitar dívidas, investir e ser generoso. Ajudar o próximo também. Se fizer tudo isso aqui, você vai ser próspero? Sim ou não? Sim ou não? Quem anota os gastos, conversa, não gasta com coisas desnecessárias, faz o orçamento, poupa todo mês, não evita dívidas, investe, ainda é generoso, você só está obedecendo a Deus. Nós vemos um versículo ou mais para cada uma dessas coisas aqui. Está na Bíblia. Em Provérbios, Mateus, Gênesis, todos os lugares tem exemplos de sabedoria com planejamento e dinheiro. Basta nós seguirmos. Aqui tem um modelo, você pode fazer o seu modelo se quiser, tá? Quem administra com sabedoria os recursos que Deus lhe confiou, transforma o dinheiro em instrumento de bênção e não em fonte de preocupação. Vamos ler de novo essa frase. Quem administra com sabedoria os recursos que Deus lhe confiou, transforma o dinheiro em instrumento de bênção e não em fonte de preocupação. Um tempo atrás eu peguei minha fatura de cartão de crédito, porque eu achei que ela veio muito alta. E aí eu fiquei pensando, nossa, mas por que veio tudo isso? Porque eu fiz compras desnecessárias. De verdade, né? Eu olhei e falei assim, nossa, certo. Às vezes você tem que... fecha a fatura dia 10. Você tem que esperar até o dia 11. Faltou meu planejamento em comprar alguma coisa parcelada que eu queria, e aí veio uma fatura bem maior por falta de planejamento, né? Se você sabe quando fecha o mês da fatura, você compra no dia seguinte, você está tranquilo, né? Aí você tem o controle do total das faturas também. E aí eu fiquei o quê? Preocupado para pagar, né? Se vem uma conta maior que você está acostumado, que você queria pagar, gera preocupação. Quem aqui nunca ficou preocupado por causa de dinheiro? Levanta a mão. Não temos ninguém mentiroso aqui, né? Se alguém levantar, você fala assim, puxa, meu irmão, pode confessar agora seus pecados, né? Que mentir é pecado. Porque não tem ninguém aqui que em um momento ou outro fica assim, meu Deus, eu não vou ter dinheiro suficiente para pagar essa conta no mês que vem. E Deus sempre foi fiel. Se você é filho de Deus, Deus foi fiel. Se você pôs o seu joelho no chão e orou, Deus te ajuda. Mas o que Ele pede de você? Prudência, planejamento, prioridades. Não sai comprando à toa. Não seja descontrolado, emocionado. Faz tudo com prudência, com sabedoria, com planejamento. E você vai conseguir gastar menos do que ganha e até investir um pouquinho. E é sobre investimento que nós vamos falar a semana que vem. E eu vou mostrar para vocês na Bíblia que Jesus mandou investir o dinheiro. Com essas palavras. Investir. Está na Bíblia. Vocês vão ver semana que vem. É bem legal. É no grego. Não foi traduzido como... Não vou falar qual é o versículo agora. Vocês vão ver semana que vem. Mas no grego a palavra é investir. Vou provar para vocês que 6 é meia dúzia. E vocês vão ver que Jesus mandou você investir. E só investe quem planeja e tem um dinheirinho ali todo mês para investir. Quem não se planeja vive loucamente, não investe e reclama de tudo.